1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 6. A família de Elcana. 1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 6. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem na sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, fechado a madre. Meus queridos e amados, sempre que nós lemos esse texto, falamos sobre Ana e Penina. Mas hoje eu não quero falar necessariamente sobre Ana nem Penina, mas voltar as nossas atenções para Elcana e para a família como um todo. Nós sabemos que hoje um dos maiores alvos da nossa sociedade é a família. Uma das instituições mais atacadas em nossos dias é a família. Uma instituição que se tenta a cada dia se descaracterizar é a família. E eu quero, à luz da Bíblia, partilhar com os irmãos algumas lições que certamente ajudarão a nossa família. E a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que a família de Elcana subia para adorar ao Senhor. Versos 3 e 4. Versos 3 e 4. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor. Sabemos que estamos num contexto bem distante do nosso, numa cultura bem distante da nossa, num trabalhar de uma cultura, e vemos aí algumas coisas que não estão na nossa cultura. Mas não é isso que deve levar a nossa atenção, mas trazer a nossa atenção para a atitude de Elcana, onde ano após ano ele subia para adorar ao Senhor. Elcana, ele se posiciona como líder espiritual da sua casa, como líder espiritual da sua família, e vai adorar ao Senhor. Nesta época, era extremamente comum que a atitude de liderança espiritual, ela estivesse sob a responsabilidade do homem. Nós sabemos que precisamos de uma atitude de adoração ao Senhor dentro do contexto da nossa família. Neste caso, Elcana se posiciona como líder espiritual da sua casa. E através dele, a sua família vai adorar e sacrificar
ao Senhor. Meus queridos amados, queridos homens de valor, precisamos cada dia mais levantar na nossa casa, na nossa família, a bandeira da oração, a bandeira da adoração. Minhas queridas irmãs em Cristo, mulheres cristãs em ação, nós precisamos, cada dia na nossa casa, na nossa família, de mulheres que levantem em seus lares a bandeira da adoração. Queridos jovens, adolescentes, nós precisamos de jovens e adolescentes que levantem a bandeira da adoração ao Senhor. Tem casas que quem tem levantado a bandeira da adoração ao Senhor são as crianças. Eu já tenho ouvido testemunho de pais que disseram: pastor, eu não vinha para a igreja hoje, mas meu filho chegou para mim e disse: pai, eu quero ir para a igreja. E eu parei, olhei e disse: meu filho está me pedindo para ir para a igreja, não tem cansaço que vai me deixar em casa, eu vou para a igreja. Então, tem crianças que têm levantado a bandeira da adoração. Então, a bandeira da adoração ao Senhor, nesse contexto, Eucana está levantando. Mas essa bandeira hoje, ela deve ser levantada pelo contexto familiar, pelo marido, pela mulher, pelo filho, pela filha. Alguém precisa tomar essa iniciativa na casa. Ah, pastor, na minha casa meu pai não leva a família a adorar. Leve você. Deixa Deus usar você. Não é? Deixa Deus usar você, esposa. Deixa Deus usar você, filho. Mas que esta bandeira da adoração seja levantada nesta geração que tem se afastado do Senhor. Outra coisa importante que nós vemos nesse texto: a família de Eucana, certamente ela tinha muitos afazeres, mas quando era o dia de adorar, eles não colocavam nada à frente disto. Foi distante o tempo que o domingo era o dia consagrado à adoração. Eu ainda tenho o domingo como referencial de dedicação ao Senhor em especial. Aquele dia, o Senhor construiu o mundo em 7, descansou, sabemos que é uma metáfora para a gente entender um princípio, descansou 1. E o Senhor, quando nos fez também para descansarmos. Alguns querem descansar os 7, mas o Senhor só separou 1 para a gente descansar. Precisamos trabalhar os outros 6, não é? Mas o domingo é aquele dia separado para adorar, para estar na casa do Senhor. Isso é um princípio para entendermos que por mais afazeres que nós tenhamos, nós não podemos nos afastar da casa do Senhor. Por mais atividades, não estou falando aqui, irmãos, de pessoas que trabalham de plantão e que têm por responsabilidade de estar ali no domingo, seja manhã, seja tarde, seja noite, às vezes o domingo inteiro. Não estou falando disso, mas estou falando da gente priorizar, entender a prioridade do Senhor na nossa vida. E como é gostoso congregarmos, como é gostoso estarmos juntos para adorar o Senhor. A gente pode adorar o Senhor em casa? Pode. Mas é muito gostoso quando a gente adora juntos. Quando a gente permite que um irmão nos abençoe e nós abençoamos. A família de Eucana, ela colocava Deus em primeiro lugar na sua frente. A família de Eucana também, ela era zelosa pelo ensino. Coloca o verso 4 aqui para a gente também, Nildo.
ela era zelosa pelo ensino. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Aqui ele está tratando de um princípio de ensino. Os pais precisam ter a responsabilidade diante de Deus de ensinar, de passar valores para os seus filhos, especialmente na sociedade de inversão de valores que nós vivemos hoje. Quão distante vai os tempos da obediência? Quão distante vai os tempos do respeito, do Senhor meu pai, da senhora minha mãe? Eu sei que o respeito não está no senhor nem na senhora, mas eles funcionavam. Sua bênção meu pai, sua bênção minha mãe. Como era bonito, como era outro momento de vida em família. Com licença, eu posso me retirar, eu posso sair da mesa. Que tempo de valores, tempo em que um filho não ousava chamar uma palavra feia, um palavrão, uma pornofonia na frente do seu pai ou da sua mãe, não. Em que um filho não bebia na frente do seu pai, não bebia na frente da sua mãe. Falo beber, quanto mais tomar drogas. Valores que têm sido perdidos, valores que têm afundado a nossa sociedade. Eucana passava para suas famílias os valores. Nós precisamos passar valores para os nossos filhos. Nós precisamos viver esses valores. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela crescer, não se desviará dele. Há um cabo de força entre o mundo e a família. O mundo está puxando os nossos filhos. O mundo está roubando os nossos filhos. Nós precisamos, sim, tratar dos valores que Deus tem passado para nós. Precisamos ensinar a nossa família como é que se faz as coisas. Precisamos ensinar a nossa família como orar. Alguns pais cobram que os seus filhos não oram, mas os seus filhos nunca viram seus pais orando. Como que eu quero que meu filho seja um jovem de oração, se ele nunca me viu orando? Se ele nunca me viu lendo a Bíblia? Ah, pastor, esse menino não lê a Bíblia. Está na igreja, lá nos adolescentes, mas em casa não lê a Bíblia. E você, mãe, tem lido para ele ver? E você, pai, tem lido a Bíblia para o seu filho ver? Palavras influenciam, exemplo arrasta. Precisamos dar o exemplo como pais. Precisamos alicerçar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Ah, meus queridos e amados, havia um conflito instalado ali na casa de Eucana. Eucana entendia a dificuldade de Ana. Ana não lhe dava filhos. E a gente está numa época aqui que não tinha recurso algum para resolver isto. Não existia inseminação artificial. Não tinha como recorrer. Era aceitar aquela condição. Mas Eucana
ele entendia a dificuldade de Ana. Mas ao invés de culpar Ana, o que seria normal na época, a mulher seria culpada porque não dava filhos. O homem diria que a mulher não era abençoada. Mas ao invés de Eucana fazer isso, diz a Bíblia lá no verso 5, que a Ana ele dava uma parte escolhida, porque ele amava Ana. Por amor, nós fazemos sempre algo a mais pela nossa família. Por amor, nós fazemos sempre algo a mais pela nossa família. Por amor, nós nos esforçamos mais. Por amor, nós abrimos mão de alguma coisa. Sabe? Tenha paciência com alguma pessoa na tua família que está te dando trabalho. Tem alguém que está dando trabalho na tua família? Tenha paciência. Sabe por quê? Porque algumas pessoas, alguns filhos que dão trabalho, muitas vezes, esses se tornam bênçãos no reino de Deus. Quantos aqui estão, que são adultos hoje, que já não deram tanto trabalho? Conheci alguns pastores hoje, alguns que foram até ovelhas minhas, e que foram quando junior, meu Deus do céu, quanto trabalho. Tinha um que já está na glória, o Senhor o chamou, e esse foi umas 3 ou 4 vezes reprovado para ser batizado. Os irmãos lembram, alguns lembram, né? Outros não. Mas, Clara, quando era a profissão de fé para o batismo, e como era, Rizzi, a profissão de fé? A profissão de fé era o seguinte: se preparava a pessoa para o batismo, tinha 10, 12 aulas, e depois daquelas aulas, na sessão da igreja, normalmente no domingo de manhã, o candidato comparecia, e ele se colocava ali na frente, um por um, era um de cada vez, não era todo de uma vez, e ali ele era submetido a um exame. E a igreja fazia perguntas a ele. Depois das perguntas, ele saía do recinto, ia lá fora, e a igreja decidia. E aquele menino, que era bem levado mesmo, chegava lá, e a igreja dizia: não é a hora dele. Não é a hora dele. E ele voltava. 3, 4, 5 vezes. E qual não foi minha surpresa? Quando chega um dia, não é, eu saí da igreja do Jordão, trilhamos outros caminhos e perdi o contato com aquele junior. E qual não é minha surpresa quando eu chego um dia lá no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e me encontro com o presidente do Grêmio Estudantil do seminário. E quem era? Aquele menino que tinha sido reprovado 3, 4, 5 vezes no batismo. Hoje era um homem de Deus, um homem que Deus estava usando. Então, tenha paciência, tem alguém na sua família dando trabalho, pode ter coisas grandes de Deus reservadas para ele. Estou usando o exemplo aqui de um, mas eu conheci vários que deram tanto trabalho. Não é regra, tá, gente? Deu trabalho, vai ser bênção, não é regra não, mas acontece muito isso. Então, a gente tem que ter paciência, tem que caminhar com amor, porque a gente não sabe o que é que existe na frente. Mas, na verdade, às vezes as pessoas estão precisando da nossa atenção. Às vezes tem um filho que está dando trabalho e está precisando um pouquinho mais de atenção de você, pai. Um pouquinho mais de atenção de você, mãe. Você, como hoje, um filho que já está criando, né? Diz que a gente aprende a ser filho quando a gente é pai. Diz que enquanto a gente é pai, enquanto a gente não é pai, a gente não aprende a ser filho. Depois que a gente é pai, que a gente é mãe, aí a gente aprende a ser filho. E a gente compreende, a gente vai dizer, poxa,
Hoje eu entendo meu pai. Hoje eu entendo minha mãe. Meu Deus do céu, por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo com meu pai? Por que eu fiz aquilo com minha mãe? A gente só vai entender isso quando você for pai, quando você for mãe, né? Mas a gente aprende a ter paciência com os nossos juniores, com os nossos adolescentes, sabe? Eu vejo em cada junior, em cada criança, eu vejo um potencial de Deus na vida deles. Por isso eu gosto de tratar com muito cuidado, porque é tão bonito eles estarem aqui. Estava dizendo ao pastor Hélio hoje, a gente estava aqui com aqueles adolescentes, irmão, poucas igrejas têm no dia de hoje, de quarta-feira, um grupo de 15, 20 adolescentes lá reunidos. Às vezes eles brincam. Às vezes eles passam um pouquinho dos limites, passam. Mas a gente tem que ter graça sobre a vida deles. A gente tem que saber cuidar. Nós estamos cuidando de plantas que vão brotar, que vão germinar. Amanhã, daqui a uma década, duas, muitos deles vão estar aqui nesse púlpito, lembrando quando eles corriam aqui, lembrando quando eles iam lá para a salinha e era uma turbulência que parecia um avião que ia cair. Às vezes chegam para mim, pastor, o que está acontecendo na sala aí de cima? Deus está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, não é? Eucana tratava com muito carinho, né? Precisamos, como família, aprender a administrar situações, a arrumar soluções. Eucana fez isso. Meus queridos, amados, nós precisamos aprender a trabalhar como pessoas, entender a trabalhar com pessoas, mesmo na igreja. Às vezes a gente quer ensinar a doutrina dos anjos, doutrina da mordomia, devemos ensinar sim, mas devemos lembrar que estamos trabalhando com pessoas, e pessoas requer cuidado, requer atenção, porque paciência, porque o mundo está aí, queridos, querendo tragar, querendo destruir, e nós vamos somente com amor edificar o reino de Deus. Que depois você volte a esse texto, que você possa reler, que você possa deleitar e deixar o Espírito Santo falar com você. Convido você a ficar de pé em